A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Irmãos, antes de entregar a palavra para vocês, eu quero agradecer a irmã Daniele, lá de São Paulo, que mandou uma carta linda para mim, com um testemunho maravilhoso, me presenteou. Estou até usando aqui uma das joias que ela me deu, este colar com este brinco. Gratidão, viu, Daniele? Nossa, que carinho. Você é um anjinho. Que Deus te abençoe imensamente, que eu sei o esforço que os irmãos fazem para abençoar meu ministério, para mandar presente para mim. Eu sei que é difícil e eu quero agradecer muito, mas o que me dá assim força para continuar, irmãos, além do compromisso que eu tenho com Deus, do amor que Ele me dá, é o amor que eu recebo de vocês, viu? Isso é muito gratificante, saber que o meu ministério tem uma importância muito grande na vida de vocês. A Daniele contou aqui das bênçãos que ela recebeu através do meu ministério, né? Deus me usando para orientar, para falar, as libertações que ela teve, né? Como que ela foi abençoada agora nesse processo aí da pandemia, onde muitas pessoas aí estão passando por situações difíceis, mas Deus sempre abre porta onde não tem parede, né? E Deus abriu uma porta maravilhosa para ela, que eu vou até compartilhar com vocês, que ela abriu uma loja online lá no Instagram, e é @divandomodaonline. Seguem ela lá, tá? Dá uma forcinha aí para nossa irmã Daniele. Daniele, fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, querida, com os presentes. Não tem nada simples, pelo contrário, sabe? Eu só tenho a agradecer a lembrança, a carta, viu? Fiquei muito feliz com o seu relato, com o seu testemunho. E fico muito feliz de poder ser um canal de bênção na sua vida, tá? Mas toma posse desse processo que você está vivendo, Daniele, porque isso é início de uma grande restituição que Deus está começando na sua vida. Você vai prosperar tanto que você não vai acreditar onde Deus vai te colocar, viu? Você vai prosperar muito, 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 muito. É o início aí de uma restituição que vai ser 7 vezes mais do que você perdeu, tá? Oportunidades que foram arrancadas de você, Deus vai restituir. Viu? Toma posse da tua vitória, minha querida, no nome de Jesus. Ama a sua vida, tá? Que Deus continue me usando para poder te abençoar. E fiquei muito feliz pelo carinho, viu? Você está nas minhas orações. Que Deus te abençoe imensamente e multiplique muitas bênçãos na sua história, tá? Que Deus te abençoe. Vamos pegar a nossa Bíblia, irmãos, no livro de Ruth, no capítulo 1, lá no versículo 6, que a palavra fala assim: Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho, Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e que cada uma tenha o seu lar. Aqui, irmãos, conta nesse livro de Ruth. Aqui o livro fala mais sobre a história de Ruth. Mas aqui conta a história de Noemi, que Noemi era a sogra dela. Noemi saiu de Belém, que era a cidade natal dela, com o marido e 2 filhos. Lá estava uma escassez muito grande, uma dificuldade muito grande, e resolveram fechar a casa e mudar para uma cidade chamada Moabe. Lá em Moabe, os filhos dela conheceram 2 moças. Uma era Ruth e a outra era Orfa. Só que eles ficaram doentes. O marido ficou doente, faleceu, depois os filhos ficaram doentes e faleceram. Então ficaram 3 viúvas, a sogra e 2 noras viúvas. Quando Noemi fica sabendo que a terra lá em Belém está começando a frutificar, está prosperando de novo, ela resolve voltar para a terra natal dela. E ela fala para as noras ficarem lá em Moabe, porque elas são de lá, elas são moabitas, então fiquem aí. Mas elas resolvem acompanhar. Em algum instante, Órfã resolve não ficar mais com a sogra, resolve não acompanhá-la. De início concordou, depois não quis mais. Mas Ruth foi até o final. Ela conseguiu, né, ir com a sogra, aceitou Deus como o único salvador na vida dela, abandonou os seus deuses e seguiu para Belém com a sua sogra. Aqui, irmãos, mostra 2 honras. A honra que Ruth teve com a sogra de ir com ela, acompanhar. E a outra é a honra de órfã de não ir, tá? Eu vou explicar por quê. Porque Ruth fazia parte de um grande propósito de Deus.
Ela estava dentro do projeto de Deus na vida de Noemi. Então, Ruth tinha que acompanhar Noemi. Mas Orfa não fazia parte desse projeto. Deus não tinha propósito com a vida dela. Deus não tinha propósito dela acompanhar Noemi e acompanhar Ruth. Então, ela fica com o coração endurecido e ela fala, não, eu não vou com você. Não vou acompanhar vocês duas. Eu vou voltar e vou ficar com a minha família. E ela volta. Então, ela honrou Noemi de não ir junto. Porque ela provavelmente seria uma pedra de tropeço se ela tivesse ido. Ia atrapalhar os planos que Deus tinha para a vida de Ruth e para a vida de Noemi. Porque Deus ia fazer o que com Noemi nessa história? Restituição. Então, às vezes, quando você está num projeto de restituição com Deus, existem algumas pessoas que não fazem parte desse projeto. Não faz parte. E Deus não vai permitir que continue caminhando com você. Então, tem hora que você não entende por que Deus tira algumas pessoas que você talvez até goste delas. Não deixa acompanhar por causa disso, não faz parte do projeto. Vai atrapalhar. Então, Deus vai lá e recua. Deus traz de volta, Deus endurece o coração, Deus não deixa caminhar. Então, existem algumas pessoas que vão entrar numa fase da sua vida e vão sair. O que nós temos que fazer é aceitar o processo diretivo de Deus. Deus tem a vontade diretiva dele. Ali, Noemi teve esse discernimento. Uma vez que Orfa não quis ir, ela não insistiu. Não fez chantagem emocional, não falou nada, concordou. E no início ela não queria nem que Ruth fosse. Porque ela estava indo para a terra natal dela, que não tinha nada a ver com a terra dessas meninas, dessas moças. Porque Moabe não tinha nada a ver com Belém. Era totalmente diferente. Então, no início, ela lança a proposta de ninguém ir. Mas Deus amolece o coração de Ruth, porque Ruth estava dentro do projeto que Deus tinha para a vida de Noemi. Mas a órfã não estava. Então, nós precisamos sempre andar de acordo com a vontade diretiva de Deus, porque Deus sabe nos direcionar para vivermos os propósitos e os projetos dele na nossa vida. Quando nós saímos dessa situação, porque Deus tem a vontade permissiva dele. Uma coisa é a vontade diretiva de Deus e a outra é a vontade permissiva dele. Deus permite, principalmente quando há quebras de princípios. Você vai lá, quebra princípios, você faz um monte de coisa que Deus não mandou você fazer. Aí Deus vai lá na vontade diretiva dele e deixa você viver aquilo. A sua escolha, Deus não vai interferir. Mas aquilo que você fez de errado terá consequência na sua vida. Então aqui Deus endureceu o coração de Orfa e Noemi não insistiu que ela fosse, nem Ruth. Então as duas seguiram no propósito de Deus, vontade diretiva do Senhor. Segue em frente, volta para Belém. A outra não. A outra ficou lá na terra dela, não fazia parte do projeto. Então tem hora que nós temos que deixar algumas pessoas saírem do nosso propósito. Porque ela não está dentro do nosso propósito, mas o propósito é nosso. E nós temos que ter responsabilidade com os propósitos que Deus coloca na nossa vida. Então, todo processo que você passa de vale, de poço, sabe, de desprezo, de traição, faz parte de um grande propósito. É um projeto que Deus tem para sua história. Se você não deixar Deus trabalhar na sua vida de uma forma diretiva, dentro da vontade diretiva dele, você vai sofrer consequências. Aí vai vir a vontade permissiva de Deus. Você vai entrar num poço, sabe? Você vai se afundar. Deus vai permitir. Você escolheu esse caminho, por que não ouviu a voz de Deus primeiro? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Principalmente com quebra de princípios, irmãos. Tem que tomar muito cuidado com isso. E entender o seguinte, um casamento, um relacionamento, Deus sabe juntar, Deus sabe unir, Deus sabe fazer com que essas alianças aí aconteçam. Como Deus fez com a vida de Ruth. Tinha um Boaz lá esperando por ela. Ela não seguiu em frente com a sogra, com o coração amolecido e acompanhou a sogra, aceitando Deus como único salvador, porque Deus sabe trabalhar, o Espírito Santo sabe trabalhar. Então ela caminhou no propósito, porque tinha um Boaz lá esperando por ela. Agora tem determinadas situações que Deus está falando que não é, está mostrando que não é, já não está dando certo. E a pessoa fica insistindo naquilo. E vai insistindo, insistindo, insistindo.
Quando vê que a porta tá fechada, que não tá dando, não vê assim uma iniciativa da outra parte, começa a quebrar princípios. Eu vou engravidar para forçar um casamento. Eu vou engravidar porque vindo um filho, ele vai se tocar e vai constituir a nossa família. Irmãos, isso é quebra de princípio. Sabe o que isso faz? Traz maldição para a vida da gente. Aí entra a vontade permissiva de Deus. Você vai chegar para mim e vai falar assim: ai, missionário, isso daí é heresia, porque se a pessoa ficou grávida, Deus não é dono da vida e da morte? Ele é. Ele permite. Ele permite que a pessoa vá lá, se case, até com quem ele não quer, porque ele não vai interferir nas suas escolhas. Entendeu? Você está forçando aí forçando uma gravidez, existe uma parte aqui genética e biológica que a gente não tem muito como fugir. É a mesma coisa de você falar assim: sou imune à gripe. Não tem como. Uma hora você pega uma virose aí, você começa a espirrar. Seu nariz fecha. Toda hora aí tá mudando o vírus, aí vem uma gripe diferente. A gravidez é a mesma coisa. Se você tem um corpo perfeito, chega uma hora que Deus pode evitar algumas coisas? Pode. Mas existe o caso natural da situação, que a gente tem que tomar cuidado com isso. É a mesma coisa de você enfiar um dedo numa tomada que está passando corrente elétrica e achar que você não vai tomar choque. Não tem como. Então, Deus dá alguns livramentos, mas tem hora que a pessoa quer viver aquilo. Aí Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Você está fazendo uma escolha. Deus tem filhos para você do mesmo jeito, mas com a pessoa que ele escolheu para você. Você vai viver uma outra situação. Aí você quer forçar uma situação, trazendo uma criança para um relacionamento que já está começando errado. Porque está quebrando o quê? Os princípios. Aí você vai ficar grávida. E aí vai começar a vir problemas, porque criança dá despesa. E filho tem que ser bênção na nossa vida. Você não pode achar que filho é maldição. Mas tem mãe que depois que a criança nasce, o pai não é nada daquilo que ela imaginou. Não corresponde às expectativas dela, depois desconta na criança. Quantas mães irresponsáveis aí não espancam a criança porque tem raiva do pai? E quantos pais, muitas vezes, que não espancam crianças porque foi forçado a casar com uma mulher que ele não queria. Mas aí a mulher engravidou, ele se sente na obrigação de casar, a família cobra de um lado, a outra família cobra do outro, e aí ele vai lá e casa. Irmãos, isso não é de Deus, isso é maldição. Tem que ser algo espontâneo dos dois lados, e mesmo assim, se não tiver o direcionamento de Deus, ainda acaba casando por impulsão. E acaba casando ainda, muitas vezes, errado. Então Deus está falando com alguém que não quebre princípios, não provoque gravidez para montar uma família. Para trazer, sabe? Porque tem hora que tem situações, mas fulana fez e deu certo. Mas nós não podemos viver baseados em vida de fulano e nem de ciclano. Não podemos viver. Nós temos que buscar no Senhor o nosso direcionamento. Senhor, para que lado que eu vou? O que eu faço? Isso vai dar certo? Isso não vai dar certo? Porque depois vem batalha espiritual, irmãos. Vem processo de libertação e ninguém quer pagar preço, sabe? Porque Deus restaura. Eu já cansei de falar para vocês, tem gente que sofre com jugo desigual, é mais fácil separar? É. Porque se for pagar preço, não vai querer pagar. Não vai querer pagar, porque é difícil. É muito levante, é muita oração, é muito jejum, é muito tempo esperando, e a pessoa não quer pagar preço. Mas Deus liberta, Deus restaura. Eu já vi vários casamentos de jugo desigual haver libertação. E casais estão vivendo bem até no dia de hoje. Mas teve um preço a se pagar. E não é um preço que é barato, não, é um preço alto. Porque a desobediência ao Senhor traz consequência para a nossa vida. É melhor obedecer do que sacrificar. Então teve gente que desobedeceu, eu quero esse, casou, quando foi ver isso, mulher também acontece. Aqui eu estou dando exemplo só da mulher, mas acontece com o homem também. Insistiu, depois que casou, teve que sacrificar. Porque aí vem as maldições, vem os levantes, vem coisas que você não sabe, não se agrada. Não teve tempo para conhecer direito a pessoa. Não buscou no Senhor o caráter, não buscou estratégia em Deus para descobrir as coisas. Mas vai por impulso, vai por aparência, vai pelo físico. E aí o que acontece? Traz maldição para a vida. E depois como que faz quando está casado?
Porque casamento, irmãos, não é só oba-oba, não. A pessoa, quando ela ama a outra, se acontecer algo grave com alguém, quem ama, cuida, tá? Suponhamos que acontece um acidente com alguém, a pessoa fica numa situação difícil, quem ama, cuida do outro. Tá junto. Não larga porque ficou paralítico. Não larga porque, sabe? Eu vi um caso que me chocou muito há pouco tempo atrás, de um rapaz que sofreu um acidente e a esposa não abandonou. Aos olhos de muito, ele não ia sobreviver ou ia ficar tetraplégico pro resto da vida. Depois ele recuperou os movimentos, voltou a andar, dirigir, falar, mas ficou no estado assim muito complicado. Essa esposa não abandonou este homem em momento algum. Mas esse homem, na hora que se recuperou, que ele começou a falar, ele trocou essa mulher por uma outra pessoa, que eu não sei se a mulher estava ajudando ele, não sei como que foi a história, se era alguém muito próximo. Simplesmente ele adulterou assim, sabe? Ele voltou do acidente, recebeu um milagre, ele nasceu de novo. Começou a falar, né, recuperar os movimentos. E ele simplesmente se envolveu com uma moça e largou a esposa. Então tem coisas que surpreendem a gente, sabe? Não é só a pessoa que está bem fisicamente que larga aquela que sofreu acidente, não. Às vezes a que sofreu acidente, quando se recupera, larga aquela pessoa que mais ajudou, que não abandonou no momento mais difícil da vida dela. E uma pessoa que faz isso não tem caráter nenhum, porque demonstra uma ingratidão muito grande. Porque quem tem amor no coração é grato a Deus e é grato às pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar. Então nós temos que ter muita responsabilidade com tudo que nós vamos fazer na nossa história. Para que a gente não venha viver, sabe, a vontade diretiva de Deus. A vontade permissiva de Deus, mas viver a vontade diretiva de Deus, que é o direcionamento que Ele vai nos dar. Porque a vontade permissiva, irmãos, traz consequência. Tá? Deus está falando com alguém aqui, não pule fases. Isso é perigoso. Não quebre princípios para montar situações e forçar situações, criar bênçãos na sua vida, forçar um casamento, uma união, porque isso não te trará nada de bom. Nada. Você pode ver que são poucas pessoas que aconteceram isso e que são realizadas no relacionamento. A maioria se frustra. Porque a criança requer uma base, irmãos. Criança não é brinquedo, não. A criança tem que estar num lar estruturado, com pais equilibrados para dar exemplo, para dar, sabe, educação, para dar um equilíbrio. Eu sei porque eu passei por um casamento abusivo, onde eu praticamente criei sozinha minhas filhas. Sabe? E isso é terrível, porque você tem que ter a parceria da outra parte. Mas não é exemplo. Então chega uma hora que a gente acaba tomando a rédea, porque se é para dar mau exemplo, se é para judiar, se é para maltratar, se é para vir com violência, deixa que eu crio, deixa que eu faço. Então chega uma hora que você se vê sozinho numa situação com uma responsabilidade enorme na mão. Por quê? Porque você não foi pela vontade diretiva de Deus. Você quis viver uma vontade permissiva do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado com isso. Porque quando nós andamos dentro da vontade diretiva de Deus, irmãos, as coisas dão certo. Quando Noemi resolveu voltar para Belém, que Deus amoleceu o coração de Ruth, tinha um Boaz esperando Ruth lá em Belém. Deus estava preparando uma nova família para Noemi, através da vida de Ruth. E Deus estava dando um novo marido para Ruth. Não ia deixar ela desamparada. Agora, a órfã, ele não quis que ela continuasse, talvez pelo coração dela. Deus conhecia essa mulher. E Deus não quis que ela continuasse, endureceu o coração dela, ela ficou lá em Moabe. Ela não seguiu para Belém com a sogra dela e com a cunhada dela. Ela resolveu recuar. Então, deixa Deus tirar tudo aquilo que não faz parte do projeto que Ele tem para a tua história. Porque se essa pessoa não tem propósito dentro da sua história, para que você vai insistir em colocar isso dentro da sua vida? Para que você vai insistir em montar situações, criar circunstâncias, para provocar, sabe, situações que vão te trazer dores lá na frente? É melhor você obedecer do que você sacrificar. Toda desobediência vai te trazer sacrifício lá na frente. Toda desobediência vai te trazer problemas lá na frente. Quando você obedece, o processo é difícil dela. É difícil, às vezes é até mais demorado.
Mas é um processo de vitória lá na frente. Quando você quebra princípios e você força situações, você cai em problemas seríssimos. Não faça isso. A criança não merece isso, você não merece isso. A outra parte também não merece ser forçada a nada. Porque, irmãos, pensa bem, amor é algo que Deus nos dá livremente, Ele não cobra nada de nós. Por que nós temos que receber um amor forçado do outro? Por que nós temos que amar o outro de uma forma forçada se Deus não ensina isso? O amor, ele cura, ele liberta. O amor você dá espontaneamente e você recebe. De graça. Deus nos dá de graça. Nós temos que dar de graça esse amor e nós temos que receber esse amor reciprocamente. Agora você entra num relacionamento conturbado, você força situações para casar, você traz uma criança ao mundo, Deus está permitindo. Deus é dono da vida e da morte? Com certeza é. Mas Deus está respeitando o seu livre-arbítrio. Deus está respeitando a sua escolha. E Ele vai deixar você quebrar bastante a cara até você entender que a vontade diretiva dele é muito mais produtiva na tua vida, é muito mais próspera na sua história do que a vontade permissiva dele na sua vida diante das escolhas que você faz. Porque você não sabe escolher, você não conhece o coração do outro. Então não force casamentos. Não force situações, não force gravidez. Porque Deus não está nisso. Tá? Deus está falando com alguém aqui. Acalma o teu coração, porque se você fizer do jeito de Deus, você terá uma grande vitória. Não existe idade para ter filho, irmãos. As mulheres hoje estão engravidando aí com 50 anos de idade. Tem que se preocupar com nada. Tem que apavorar com nada. Para Deus não tem idade. Deus faz você atravessar aí, se você está mais de idade para engravidar, que na sua cabeça você está mais velha, Deus faz você ter uma gravidez, às vezes, até melhor do que uma moça muito mais nova do que você. Porque para Deus nada é impossível. Ele te sustenta diante do projeto. Ele te abençoa. Tá? Deus manda falar para você que está chegando um tempo de restituição, como Ele está fazendo na vida, como Ele fez na vida de Noemi, na vida de Ruth, Ele está fazendo na sua história. E você precisa tomar posse dessa palavra. E guardar ela no teu coração. Mas não quebre princípios, irmãos. Não quebre as leis de Deus. Não desobedeça, porque haverá consequências de tudo isso. Eu não sei qual área da sua vida que precisa de prosperidade e de restituição. Aqui, Noemi precisava em todas as áreas da vida dela. Ruth também precisava em todas as áreas da vida dela. Noemi, a Bíblia não cita se ela casou de novo, aqui não fala. Mas Ruth se casou novamente. Uma vez que Ruth casou, a vida de Noemi se reestruturou. Porque a Noemi tinha Ruth como filha. Então, uma vez que ela casou lá com Boaz, provavelmente deve ter filho, cresceu, teve família novamente. E elas enriqueceram, porque Boaz, ele era abonado. Ele era um homem que veio para agregar na vida delas. Um homem que veio para abençoar. E é isso que Deus vai fazer na sua vida, restituição. Eu não sei como que vai chegar, de onde está vindo, mas está chegando restituição na sua vida. Toma posse dessa palavra. Tá? Toma posse. E vai haver restituição sim na sua vida sentimental, vai haver restituição na sua vida, na sua saúde, na sua vida física, emocional, psicológica, porque Deus está trazendo. Tá? Toma posse dessa palavra. Irmãos, não existe coisa melhor do que você caminhar na vontade diretiva de Deus. Quando você quer caminhar, sabe, diante da vontade permissiva do Senhor, é só maldição que você vai acarretar na sua história. É só isso. E não traga para sua vida aquilo que Deus já tirou. E deixa Deus conduzir. Tem pessoas que não vão fazer parte desse projeto. Não vai ter capacidade para caminhar com você. Deus vai endurecer o coração, Deus vai cortar o contato, Deus vai afastar, deixa Deus tirar. Porque Deus tem coisas novas para trazer para sua vida. Agora vai ser tudo novo. Como foi na vida de Noemi e na vida de Ruth. Será na sua também. Tudo novo. Então não pule as fases. Não crie situações constrangedoras para você viver maldições lá na frente. Não confronte Deus dessa forma. Agradeça mais. Você não está conseguindo ver o que Deus está fazendo porque você só reclama. Tá? Então muda o teu padrão de pensamento. Comece a aceitar o que Deus tem para sua história e deixa Deus agir, tá? Toma posse dessa palavra, irmãos.
está chegando restituição de Deus para sua vida. Tá? Ande dentro da vontade diretiva de Deus. Não queira a vontade permissiva do Senhor, porque todas as vezes que Ele permitir algo na sua vida, é diante de alguma má escolha que você fez. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.